Olá, seja bem-vindo, eu sou Donizete e este é mais um vídeo da série Instalação de quadro de distribuição de circuitos. Quem vem me acompanhando sabe que eu estou postando alguns vídeos da instalação elétrica de um imóvel comercial de 3 pavimentos. Eu já apresentei os vídeos do QDC do terceiro pavimento, bem como os vídeos do QDC do segundo pavimento. A partir deste eu vou mostrar os vídeos do QDC do primeiro pavimento. Sabem também que eu disse que este imóvel não tem o projeto elétrico dele, portanto ficou sob minha responsabilidade fazer o levantamento de cargas, conforme a necessidade que o cliente me apresentou, fazer o quadro de divisão de circuitos, e também organizar a disposição, o layout de cada QDC, ou seja, a forma como foi distribuído os disjuntores e os IDRs em cada QDC. Aqui está então o quadro de divisão de circuitos. Pretendo não gastar muito tempo na explicação dele, porque é basicamente o mesmo que já expliquei nos dois vídeos. Melhor dizendo, nos dois QDCs do pavimento, um do pavimento terceiro e o outro do pavimento segundo. Neste QDC, neste pavimento, foi calculado 14 circuitos para eles, como vocês podem ver aqui, circuitos de número 1 a 14, sendo que são tomadas de uso geral, a maior parte deles, 2 para ar-condicionado, que é o circuito 8 e o circuito 6, 2 circuitos de iluminação, circuito 11 e o circuito 14. Portanto, 2 circuitos de ar-condicionado, 6 e 8, 2 de iluminação, 11 e 14, e os demais de tomadas de uso geral. Nessa coluna, melhor dizendo, está relacionado o valor de tensão de cada circuito, se é 127 ou 220 volts. Nessa coluna, valor de corrente do disjuntor de cada circuito. Nessa coluna, relacionado à fase ou às fases de cada circuito, de acordo com o circuito, se é monofásico ou bifásico, lembrando que também neste QDC não tem nenhum circuito trifásico, somente circuito monofásico ou bifásico. E nesta coluna está a relação dos valores de seção dos condutores de cada circuito. Ao lado aqui está relacionado o equilíbrio entre as fases, fase A, B e C, da mesma forma como foi feito para o QDC do terceiro pavimento e o QDC do segundo pavimento. Eu vou aproximar o vídeo dessa parte aqui para ficar mais bem visível. Bom, pessoal, está aqui então a relação de cada fase, com os disjuntores, os valores de corrente de cada disjuntor ligados a cada uma das fases. Fase A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a fase A tem 7 circuitos ligados nela. Somando os valores de corrente desses circuitos, chegamos a 212 amperes. Na fase B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuitos ligados na fase B. Somando os valores de corrente dos disjuntores desses circuitos, dá um total de 192 amperes, portanto a diferença de 20 amperes da fase A para a fase B. E na fase C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circuitos ligados na fase C, somando um total de 212 amperes na fase C.
Portanto, a fase A e a fase C o mesmo valor de corrente, somente a fase B com a diferença de 20 amperes para menos, tanto da fase C quanto da fase A para a fase B. Quem vem acompanhando sabe como é feito a relação e a soma dos valores de corrente dos disjuntores ligados em cada fase. Como eu pretendo não gastar muito tempo abordando este quadro de divisão de circuitos, porque quero guardar um tempo maior para o diagrama multifilar, então eu não vou, mas está aqui, ó. Eu não vou acompanhar passo a passo aqui mostrando quais os circuitos ligados na fase A, quais os circuitos na fase B e quais os circuitos na fase C. Mas basta voltar aí o vídeo atrás que interessar e vocês vão ver quais são os circuitos ligados na fase A, quais na fase B e quais estão na fase C. Na sequência então, vamos para o diagrama multifilar do QDC do primeiro pavimento. Pois bem, pessoal, este é o diagrama multifilar do QDC do primeiro pavimento. Na verdade, não é apenas um QDC, são dois. O cálculo de divisão de circuitos, o cálculo para a divisão dos circuitos, o levantamento total da carga instalada para fazer o equilíbrio entre as fases é considerado uma coisa só. Ou seja, como se fosse apenas um QDC no primeiro pavimento. Mas não. Existe um segundo QDC, um pequeno QDC com dois circuitos, o circuito 13 e 14, e mais os DPS que estão ligados, separados do QDC principal. Mas como este pequeno QDC com dois circuitos, o 13 e o 14, mais o DPS, estão ligados em série com o disjuntor geral do QDC principal, então, para efeito de cálculo da carga instalada, divisão dos circuitos, equilíbrio entre as fases, é uma coisa só. Então está aqui o diagrama multifilar. Só lembrando, pessoal, antes de entrar na explicação dele aqui, é o seguinte: não tem projeto elétrico, como já disse, o imóvel não tem projeto elétrico. Nesse caso, o ideal é que, ao depararmos com uma instalação elétrica onde não tem projeto elétrico, precisando executar uma instalação elétrica onde não tem projeto elétrico, o ideal é então que, após fazermos o cálculo de quantos circuitos necessário, já sabendo quantos circuitos terão o QDC, então nós precisamos, para facilitar o nosso serviço, elaborar um diagrama multifilar da instalação do QDC. Ou seja, como serão distribuídos os disjuntores dentro do QDC, o IDR, os disjuntores dos circuitos terminais, IDR, se é um ou mais, se há DPS ou não, e o disjuntor geral. Por que é bom fazer isso antes? Para nos facilitar a instalação do QDC. Pode ser que, dependendo de como escolhermos a disposição dos disjuntores e dos IDR no QDC, isso pode facilitar ou dificultar o serviço no momento da instalação. Por isso é bom já prever antes, para facilitar o serviço. Então, para este QDC, foi feito da seguinte forma: disjuntor geral aqui na parte superior, ao lado o IDR tetrapolar, continuando os disjuntores termomagnéticos da parte superior do QDC, todos eles são disjuntores monopolares de circuitos monofásicos, e na parte inferior os disjuntores bifásicos, disjuntores bipolares, melhor dizendo, de circuitos bifásicos, e também disjuntores, os dois disjuntores aqui da parte inferior, disjuntor do circuito 10 e circuito 11, são disjuntores monopolares de circuitos monofásicos. Os demais são, como disse, são circuitos bifásicos, portanto disjuntores bipolares. Ao lado
barramento de neutro ligado na saída do IDR tetrapolar, o barramento de terra, alimentação, um condutor de terra para cada circuito, da mesma forma que um condutor de neutro para cada circuito, neutro de alimentação no IDR. Vocês verão na sequência da explicação que existe um circuito, que é o circuito número 14 de iluminação, que não está ligado neste IDR. Ok, então, aqui o disjuntor geral termomagnético de 63 amperes, disjuntor trifásico, as três fases A, B e C, condutores de 16 milímetros quadrados vindos do padrão de entrada. Quem vem acompanhando sabe que eu disse que esses condutores do padrão de entrada até no QDC, eles têm um nome, esse circuito aqui tem o nome de circuito de distribuição. Na saída, as três fases, os três condutores, vêm para a entrada do IDR tetrapolar, as três fases aqui, A, B e C. Na saída do IDR tetrapolar, fase A, vem, alimenta aqui o barramento de fase tipo pente. E também a fase A vem para alimentar dois disjuntores da parte superior, disjuntor do circuito 1, fase A, e aqui também a fase A no disjuntor do circuito número 4, símbolo de NOR, ligação elétrica. É um barramento de fase tipo pente cortado para atender esses 5 disjuntores monopolares. Lembrando aqui, pessoal, melhor dizendo, uma correção aqui, faltou aqui o símbolo de NOR, igual estes dois aqui, ó, faltou aqui para a saída do IDR tetrapolar aqui, a fase A, porque aqui eu tenho alimentação para a parte inferior e também para a parte superior. Então faltou aqui, estou vendo isso aqui agora no momento, não vi antes, mas eu não vou editar o vídeo, vou mandar assim mesmo, simplesmente lembrando que aqui faltou o nó de ligação. Por que é importante observar isso? Porque para leitura e interpretação de projeto elétrico, da forma como está aqui, não tem indicação elétrica. Isso aqui não é indicação elétrica. Veja igual aqui, ó, um exemplo. Este condutor aqui, que é da fase B, cruzando este outro aqui, ó, que é da fase C, aqui não significa que tem ligação elétrica. Aqui sim, tem ligação elétrica. Por isso, nesse caso aqui, houve falha. Tinha que ter o nó aqui. Ok, mas está feita aí a correção, a observação. Não há necessidade de editar este vídeo. Ok, vamos lá então. A fase B na saída do IDR tetrapolar, através do NOR, de simples ligação, também vem e alimenta os disjuntores da parte inferior através do barramento tipo pente, que vocês verão na instalação nos vídeos seguintes. Também a fase B vem para a parte superior. Fase B está aqui no disjuntor do circuito 2 e também no disjuntor do circuito 5, todos dois monopolares. Fase C na saída do IDR tetrapolar, ela vem para o barramento de fase tipo pente da parte inferior e também para o disjuntor do circuito número 3 na parte superior. Lembrando que na parte superior só tem um disjuntor ligado na fase C, portanto não tem nenhum símbolo de ligação elétrica aqui no condutor da fase C, porque é somente esse disjuntor ligado na fase C, na parte superior. Ok, pessoal, vamos agora então para esta outra parte do primeiro pavimento. Vejam que na saída do disjuntor geral do QDC, deste QDC principal, as três fases, em cada uma das fases, aqui através dos nós, aqui, assim, de ligação, cada fase também alimenta este outro pequeno QDC que está separado deste, obviamente, nesse outro é separado, onde estão instalados o circuito 13, que é de um chuveiro, e o circuito 14, que é de iluminação. E aí eu volto a lembrar, a frisar, como eu disse antes, são dois circuitos de iluminação no primeiro pavimento, o circuito 11 é de iluminação e está ligado neste IDR, portanto, se ele atuar, desliga uma parte da iluminação do primeiro pavimento, que é esse circuito aqui,
Mas este IDR não desliga a iluminação do circuito 14, que está nesse disjuntor aqui, neste QDC. Este QDC está submetido a este disjuntor geral, desligando o disjuntor geral que desliga tudo aqui também, mas o circuito de iluminação não está submetido, este circuito aqui 14 não está submetido a este IDR. Estando o disjuntor geral ligado e o IDR atuar, não desliga este circuito aqui. Então as três fases na saída do disjuntor geral termomagnético alimenta também os 3 DPS, sendo que a fase B vem para esclarecer apenas para esse DPS. A fase B aqui não alimenta mais nada neste pequeno QDC, apenas a fase A e a fase B. Vejam, a fase A alimenta este DPS, alimenta também o borne desse disjuntor bipolar do chuveiro. A fase A está aqui, e a fase A, na saída do disjuntor termomagnético chuveiro, ela vem para o IDR do chuveiro. Na saída do IDR, fase A vai para o chuveiro. A fase B vem apenas para esse DPS, neste QDC, viu, pessoal? A fase C alimenta este disjuntor termomagnético do circuito 13 do chuveiro, e na saída dele, fase C vai para o IDR e do IDR vai para o chuveiro. Fase C também tem um outro jump aqui na entrada do DPS, que alimenta o circuito 14 de iluminação. Ok, pessoal, então é isso aí. Essa saída aqui são as saídas para os circuitos terminais. Da mesma forma que, neste caso aqui, as saídas do DPS, eles são jampeados, os 3 são jampeados, e uma ligação vai para o barramento de terra. Os demais para os circuitos, bem como também na parte inferior, as saídas aqui para os circuitos terminais. Ok, pessoal, para quem já conhece isto, é muito simples, torna-se bastante repetitivo, mas eu espero ajudar aqueles que estão iniciando no ramo da eletricidade a entender um pouco como elaborar um diagrama multifilar para facilitar a instalação do QDC, ou então interpretar um diagrama para fazer a instalação. Pode ser que a pessoa receba isso aqui pronto para executar. Novamente eu volto a dizer, o ideal é ter isso aqui antes para facilitar a instalação. Não necessariamente precisa tê-lo como está aqui. Esse diagrama foi executado através de um programa bem simples no computador, chamado Paint. É um programa bem simples. Existem outros muito mais avançados, com recursos melhores do que este. Mas não tendo condição de não ter nenhum deles, faça à mão mesmo para facilitar o trabalho no local. Pois bem, pessoal, é isso aí. Na sequência, então, no próximo vídeo, eu começo a apresentação de como ficou a instalação do QDC do primeiro pavimento, já no canteiro de obras. É óbvio, né? Tem que ser no canteiro de obras. Muito grato pela atenção e até lá.